Engraçado que ontem eu fui confrontada com uma pergunta e eu fiquei com um quezinho de quero mais, porque a pergunta que me foi feita, a pessoa ela não queria saber da resposta. Ela queria, na verdade, confrontar o seu entendimento, né? Sabe aquelas perguntas que te fazem, tipo assim, a pessoa já sabe a resposta e ela quer que você dê a resposta exata que ela quer? Pois é, e eu dei a resposta exata que a pessoa queria e não discorri mais sobre o assunto porque já tinha a sua opinião formada. E a pergunta é, opa, e a pergunta é importante ter igreja em todos os lugares? É importante, né, ter igreja em todos os lugares. Então, assim, a pergunta, ela já tinha ali, digamos que a resposta, e eu disse que sim. Hoje, talvez, eu não agrade a muitas pessoas, né? Nem hoje, nem talvez em um outro dia, a gente não vai agradar todo mundo, felizmente. Então, eu acredito que esse vídeo, ele vai desagradar algumas pessoas. Eu sou a Ana, e eu vivi durante 2 anos numa instituição religiosa. Eu vivi durante 2 anos ali dentro de templos, visitando, pregando, fazendo todo aquele trabalho, né, que é feito ali dentro. E sim, eu acho que é sim importante, mas fica aí, não vai embora ainda não. Você vai entender até o final desse vídeo o que é que eu quero dizer com a importância das igrejas no mundo. É importante sim que existam essas igrejas, é importante que existam essas instituições religiosas. Eu me lembro que eu todos os dias, ou quase todos os dias, né, nos dias que tinha culto, eu saía de casa, eu me arrumava, né, tomava meu banho, eu vou para casa do meu pai, e aí eu ia com a minha Bíbliazinha embaixo do braço, né, com a minha Bíblia embaixo do braço, lá eu me ajoelhava e fazia minha oração, depois eu me levantava e ia para o louvor, né, a gente louvava e cantava, e entoava aqueles cânticos e chorava, muitas vezes eu chorava muito quando eu ouvi o louvor, quando era muito bonito, aquela quebrantação, né, que as pessoas falam. E ali a gente ia para a parte da palavra, às vezes eu pregava, às vezes eu louvava também, eu participava daquele grupo de liderança. Tinha dias que a gente não ia para dentro da própria instituição, ia para outras instituições. Tinha dia que a gente ia para a rua para resgatar, né, e chamar mais pessoas para dentro da nossa instituição, porque digamos que esse era o trabalho, né? Inconscientemente a gente chamava, vem também participar da denominação X. E aí, ali a gente tinha as nossas regras, as nossas liturgias, as coisas que a gente fazia todos os dias, ou quase todos os dias. Nos dias que não tinha culto, a gente sempre criava alguma coisa, um círculo de oração na casa de alguém, e ali a gente foi se desenvolvendo. Porém, esse desenvolvimento ele foi um desenvolvimento humano. Então, a igreja ela é importante para resgatar as pessoas e para devolver a dignidade delas. Eu acho extremamente importante. É como se a igreja, como se as instituições religiosas, os templos, ela estivesse ali de primeira linha, tivesse para resgatar mesmo aquele ser humano, aquela pessoa que está completamente perdida no álcool, nas drogas, na prostituição, que bate nos pais, nos avós, que já foi um assassino, enfim, então se resgatam aquelas pessoas, trazem elas, devolvem elas a dignidade, né? O ser humano, a pessoa que vive ali em comunidade, né? Tem também aquelas pessoas que fazem os trabalhos na rua, resgatando, dando alimento. Muita gente acaba saindo das ruas a partir disso aí, com alimento, que vem gerando também aquela questão emocional, vem trazendo um calor humano. Olha, eu te amo, eu me importo com você, saia daí. E a pessoa, muitas vezes, ela sai. Tem muitos relatos de pessoas que saíram das ruas, que foram resgatados por essas pessoas. Então, é um trabalho muito bonito. Porém, como eu já falei aqui, é um trabalho que resgata a humanidade, que resgata o ser humano e devolve a dignidade. Mas o espiritual, Ana, já que tem muita gente que está ali dentro buscando a Deus, buscando principalmente a Jesus, se fala muito de Jesus,
muitos vivem ali dentro, infelizmente, com medo, né? O medo é o que mais toma conta daquelas pessoas para que elas não consigam evoluir e ir para a próxima fase. Como eu falei, essas instituições eu acredito, eu vejo como um local de primeira passagem, de primeira linha para devolver dignidade e humanidade àquelas pessoas. Porém, se estagna, se fica ali com aquelas regras, ou seja, vivendo todos os dias aquela mesma rotina, vendo um Deus distante, um Jesus distante, vendo tudo de fora, como se estivesse lá no céu e não dentro, né? A gente não consegue enxergar dessa maneira. E, ou seja, está completamente distante de Deus. Só que a pessoa ela está completamente distante de Deus, mas Deus não está distante dessa pessoa. É o que eu acho de mais bonito no universo, é saber que mesmo que a pessoa ela esteja distante com aquelas regras, aqueles conjuntos de regras que ela vive ali todos os dias, levanta de manhã, faz aquela oração e tal, e não sei o quê, aí na hora de comer, aí ora de novo. E não estou dizendo que isso é ruim não, viu gente? Mas é um conjunto de regras que nem ela mesma às vezes sabe o porquê que ela vive aquelas regras, o porquê que ela vive todos os dias é, aquelas coisas que ela faz, ela não entende o porquê. E aí eu vejo muito como medo, às vezes medo e respeito ao próprio Deus, e muitas vezes medo e respeito aos líderes religiosos que diz para ela que ela precisa fazer aquilo ali todo santo dia. Mas e a espiritualidade? E a parte de se desenvolver espiritualmente? E a parte de encontrar Deus? E a parte do despertar? Não se fala sobre isso, porque não se vende, não é lucrativo, não é importante para manter aquelas pessoas ali dentro. O importante é falar sobre salvação, sobre pecado, pregar Moisés, porque fala de Jesus, as pessoas falam muito de Jesus ali dentro, mas prega muito Moisés. Então, assim, é interessante como que não a gente que está ali dentro, a gente não consegue enxergar e ter essa percepção. Eu posso falar, como eu já disse para vocês, eu vivi ali dentro, foi pouco tempo, 2 anos foi, mas foram 2 anos intensos, eu vivi tanto como membro como líder, então eu participava ali daquela liderança de grupo de louvor e tudo mais, né? Eu fiz muita coisa ali dentro, e a partir do momento em que eu comecei a ler as escrituras de forma linear, ela completinha, sem os capítulos, né? Sem estar ali dividindo ela, versículo tal, não sei, não, né? Eu li ela de forma linear e eu comecei a não entender e não batia mais com o que o líder que estava lá na frente falava. Eu disse, bom, ele está falando isso, mas eu li aquilo. Eu li de forma linear, porque tem aquelas liçõezinhas de casa, né? Quando chegar em casa, meditem no capítulo tal e no versículo tal. E aí, às vezes eu ia além, eu meditava antes e depois, e eu dizia, meu Deus, mas isso aqui está diferente do que foi dito. Na verdade, isso aqui está sendo dito para... E fora as épocas, os locais, tipo assim, onde é que isso se encaixa para mim, que vivo aqui, hoje no Brasil, em pleno 2000 e... Desculpa, em pleno 2011, né? Foi lá em 2011. Então, ali eu comecei o meu processo de despertar e de não só me desenvolver humanamente, porque sim, eu me desenvolvi como ser humano, eu preferi 1000 vezes estar ali dentro do que viver a vida que eu vivia antes disso, né? De farra, de festa, de bebedice, de me acabar mesmo, de acordar no dia seguinte com aquela sensação ruim. Também não estou dizendo que, não faça, você, o tempo de cada um é o tempo de cada um. Eu acho que assim, cada um vive ali aquele processo que tem que viver. Então, jamais eu diria para você, sai disso aí, rapaz, larga isso aí que isso aí não presta, isso faz mal para o seu corpo, você está ferindo o seu corpo, ferindo o teu espírito, enfim. De forma nenhuma. Cada um tem o seu processo e eu tive o meu. Então, eu preferia estar ali dentro daquela instituição religiosa do que estar vivendo a vida que eu vivia antes. Então, eu vi muitos amigos, muitas pessoas da minha época da infância mudarem de vida através de templos e de instituição religiosa. E eu acho que sim, é importante para você se desenvolver como humano. Mas aí fica parado ali a vida inteira?
ouvindo toda a vida o que aquele líder fala e não conseguir acordar e despertar e dizer, não, mas eu preciso ir mais além. Você fica parado naquilo ali, vivendo em círculos e simplesmente você, se você for parar para observar, você continua vazio. Você continua sentindo, tendo uma sensação de que está faltando algo, sabe? É, falta alguma coisa. É como um bolo que está ali todo lindo, confeitado, mas está faltando alguma coisa. Você olha para ele e você diz, poxa, está faltando, né? E a cereja que falta para esse bolo é Deus, é o Criador, é Ele, é o eu sou. E você vive aquilo ali o tempo todo e não consegue sentir a presença dele, não consegue perceber ele. Mas ele está ali o tempo todo. E o mais importante é que ele não desiste da gente. Ele está ali, por mais que você esteja distante dele, ele não está distante de você. Ele está seguindo e acompanhando todos os seus passos. E na hora certa, você pode ter certeza disso. Na hora certa, você vai despertar. Na hora certa, você vai acordar. Na hora certa, você vai encontrar o Deus, o eu sou, dentro de você. Eu sei que parece nesse momento, ai meu Deus, teve um livro que me ajudou muito, que foi um livro de início, né, quando eu comecei a sentir alguns incômodos, que é o Porquê Você Não Quer Ir à Igreja, vou colocar aqui o livro. E tem um outro que eu não vou colocar o nome, mas se você que estiver aí do outro lado, estiver sentindo já que é o momento, leia a Consciência Crística. E aí você vai entender que Jesus Cristo, ele estava falando coisas de espiritualidade e as pessoas elas entenderam que eram coisas humanas. Ou seja, o ser humano, ele sempre vai entender a partir daquilo que ele vê e daquilo que ele enxerga. Ele nunca vai ver além disso, né? Até porque nós estamos num processo de evolução de se desenvolver. Então a gente está chegando lá, né? A gente está chegando lá. Eu não sou desperta, né? Eu sou 100% desperta, mas estou buscando ali o despertar, acordar cada vez mais dessa matrix, sair cada vez mais dessa matrix que me deixou presa aqui e que não me deixa enxergar e não me deixa ver além, né, dessa ilusão aqui que foi criada. De alguma forma, eu não sei porquê, por que a gente vive nessa ilusão, mas a gente vive numa grande ilusão, nós estamos presos aqui e precisamos acordar e despertar o quanto antes. Eu tenho essa sensação, sabe? De que é necessário acordar e despertar o quanto antes. Você não precisa acreditar nas minhas palavras e nem achar coisa alguma. Só leia as escrituras. Para você que está dentro de uma instituição religiosa, só faça ler as escrituras. De preferência ali de Mateus, pega lá de Mateus até o final, leia toda, 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 completinha completinha. Eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo é porque existe algum incômodo em você e por medo de pecar, de estar fazendo algo errado, de, meu Deus, eu estou enxergando só o homem. A gente tem que enxergar Deus, que é o homem que preste contas com Deus. E aí eu vou continuar seguindo ali a minha rotina, né? E isso não é para todo mundo. Vão ter pessoas que vão continuar ali nas suas rotinas. As pessoas precisam disso, precisam dessa rotina, precisam desse padrão, precisam de grupos, como a gente estava refletindo ontem, eu e o Leonardo, a gente percebe que as pessoas necessitam viver ali nos seus grupinhos. Tem que ter. Porque se tirarem elas dali de dentro, elas morrem. Então, a minha ideia não é essa. Continue no seu grupo se você acha que deve continuar. E na hora certa, o Criador vai fazer um mover ali na sua vida que você não vai entender nada. Você fala, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Mas ele vai continuar te direcionando, pode ter certeza disso. E eu vou deixar aqui no finalzinho Mateus, como muita gente gosta, né, de ler Mateus, capítulo tal, versículo tal. Então, Mateus 23, versículo 4. Diz assim: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então, depois, dá uma lidinha completa aqui, até no 3, que diz que observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem.
pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, se você puder, dá uma lidinha completa ali em Mateus. Completa. Lê Mateus todinho. Lê Mateus todo, que você vai entender para quem que estava sendo dito, por que estava sendo dito, qual o contexto. Tenta enxergar dessa maneira, né? Qual o contexto que estava sendo dito, qual a época, qual o local, por que que aquilo estava sendo dito. Jesus ele não veio barrar a lei, ele veio cumprir, mas para até o final, né? Até o final, onde ele diz que o véu ele foi rasgado. Todos hoje têm acesso a Deus, que é o Criador, que habitam em nós. Nós somos uma centelha divina, estuda mais sobre isso, busca mais sobre isso, que você vai encontrar. Tá bom? É isso, eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo.